Em 1509, o holandês Erasmo de Roterdã escreveu o Elogio da Loucura. Nesse livro, Erasmo transforma a loucura em um ser, mas não é qualquer ser. Erasmo transforma a loucura em uma deusa. Essa deusa, logo que ganha voz, ela diz que é a mais importante para os seres humanos, porque a vida é difícil demais e sem a loucura seria muito difícil que as pessoas conseguissem viver. Ela ajuda as pessoas através de seus atributos, que são a insensatez, a irreflexão, a comédia, o riso e o esquecimento. Assim, na infância, ela nos enche de insensatez e irreflexão. Por isso, nós achamos que tudo é possível. Nenhum obstáculo é grande demais, nenhum palco é difícil demais. Eu, nessa época, eu queria até ser astronauta. Mas, à medida que nós avançamos, que nós chegamos na idade adulta, nós vamos tomando conhecimento sobre o mundo. E ficamos cada vez mais tristes, porque nós sabemos que a gente precisa sobreviver do próprio suor. Mas a loucura não nos desampara nessa situação, porque ela tem ferramentas que nos dão liberdade e fuga da realidade. O álcool, por exemplo. O álcool vai dar o riso, mas dependendo do tanto que vocês tomarem, pode dar todos os atributos da loucura. Por fim, quando estamos no final da vida, já cansados, a loucura nos dá o esquecimento, porque ela acaba transformando a gente, nos devolvendo um pouco da alegria da nossa infância. Mas a loucura não para por aí. Ela reivindica a própria origem da vida. E o argumento dela é até interessante. Ela diz que o órgão que gera a vida é tão desajeitado, tão esquisito, que a mera menção do nome dele faz as pessoas rirem. E eu confirmei isso quando eu falei com meus amigos que eu queria ir na exposição sobre tesouros do Peru. Mas e sobre o amor? A loucura diz que não existe amor sem ela, porque amor é pura irreflexão. Ela diz que mulher se casaria se pensasse nas dores do parto e nas tristezas que seu marido faria passar. Ela também faz uma para o homem, mas eu não quero repetir aqui, porque eu acho que não está passado. Então, eu vou fazer uma atualização. Hoje em dia, nós temos nos relacionamentos, tem namoro, ficante premium, conversante e contatinho. E eu não faço a menor ideia de qual é a hierarquia disso. Nós temos também o heteropessimismo. Eu acho que a palavra já se autoexplica. Esse até me pegou, me deixou preocupado se eu tinha deixado alguma ex minha heteropessimista. Mas eu afastei isso logo porque eu lembrei das palavras de uma delas. Bruno, você não serve de exemplo para nada nessa vida. E eu também pensei, esse livro é bem interessante. Ele foi escrito em 1500, mas ele parece muito com o meu feed do Instagram. Só reclamação sobre a vida, sobre relacionamentos e endeusando o álcool. Me fez até pensar, talvez aquelas pinturas nas cavernas sejam pessoas reclamando sobre relacionamentos e sobre trabalho. E cada mão pintada ali é uma curtida. Eu pensei nesse livro também, porque eu fiquei pensando, será que eu devo elogiar a loucura? Eu sempre fui muito tímido e introvertido. Eu praticamente não falo com as pessoas. Deve ter gente aí na cidade que ainda acha que eu sou mudo. Mesmo assim, eu me formei em Direito e sou advogado. E, apesar de falar que eu não subiria nesse palco por nada desse mundo, já é a segunda vez que eu estou aqui. Vocês acham que eu devo alguma coisa à loucura? Bem, eu acho que não. Na verdade, eu penso muito nas coisas. Então, se Erasmo me conhecesse, ele me usaria como exemplo. Ele falaria, o Bruno, quando era criança, não via problema nenhum em viajar para as estrelas. Hoje, ele tem dificuldade em sair de casa. Eu penso muito nas coisas, eu planejo muito. O meu problema é que meus planos estão todos errados sempre. Então, de erro em erro, eu acabei aqui. Por isso, eu quero fazer um elogio também. Mas eu não vou fazer um elogio à loucura, eu quero fazer um elogio ao erro. Infelizmente, eu não escrevo bem como Erasmo. Então, a minha proposta é, eu vou contar 2 histórias e vocês vão decidir no final se o erro merece elogio ou não. A gente pode fazer assim? Sim! Eu vou começar com a história de Michael Bench. Michael Bench é um boxeador americano que fez sucesso nos anos 90.
Ele tem uma peculiaridade interessante, que ele não gostava de lutar boxe. O pai dele obrigou ele a participar, a entrar na academia de boxe. Ele odiava aquilo. Então, ele reuniu coragem e falou com o pai dele que ele não ia participar, não queria mais levar socos, que ele não ia fazer mais boxe. O pai dele se levantou da cadeira, foi até a televisão, pegou a antena, quebrou, voltou até ele e bateu nele até cansar. E isso fez Michael Bench repensar na carreira dele. Ele acabou ficando no boxe. E foi até bom para ele, porque ele foi 5 vezes campeão amador e ganhou uma luva de ouro. Quando ele foi profissional, ele foi como uma promessa. Ele pensou, eu faço umas 15 lutas por ano e vou ter dinheiro suficiente para viver bem, não está tão ruim assim. O problema é que o adversário dele não leu o roteiro. Michael Bench foi derrotado no seu primeiro luta, com nocaute no primeiro round. E ele voltou humilhado para a cidade dele. Ele era criticado em todos os lugares que ele ia. E ele não conseguia mais nenhuma luta. Se entregou à bebida, se entregou às drogas e pensou até em se matar. Mas ele conseguiu um contrato de ajudante para ajudar Evander Holyfield a lutar. Enquanto eles estavam treinando, o treinador do Evander Holyfield olhou para os dois e falou: quando vocês dois estão treinando, eu nem sei quem que é o campeão e quem que é o amador. E isso encheu ele de coragem de novo. Ele disse que tinha algo para provar. Ele voltou para os rings, conseguiu marcar 10 lutas e venceu as 10. Nessa época, Thomas Morrison era o campeão mundial dos pesos pesados. E ele estava precisando de uma luta de exibição antes da luta principal. Michael Bench viu nisso uma oportunidade. Ele pensou, se eu aguentar uns rounds contra o campeão, eu posso conseguir mais lutas. Mas, de novo, o adversário dele não leu o roteiro. Nessa luta, houve um nocaute. Michael Bench derrotou o campeão mundial dos pesos pesados e se tornou o novo campeão mundial, para surpresa de todo mundo. E aí, vocês não acham que essa é uma história de superação? Sim. Mas eu não estou contando história de superação, estou contando sobre erros. 5 meses depois, Michael Bench foi desafiado pelo título. E ele sofreu outro nocaute. E dessa vez, ele não perdeu só a luta. Ele perdeu a capacidade de lutar, porque ele sofreu uma lesão no cérebro. E ele voltou para aquela situação terrível de não ter trabalho e não sabia o que fazer. Mas aí um jornalista pediu para ele fazer um artigo sobre o nocaute que mudou a vida dele tantas vezes. Talvez alguma pessoa ficasse chateada com isso, porém, Michael Bench aceitou a proposta, porque ele adorava escrever. Ele escreveu um artigo muito sensível, chamado A Anatomia de um Nocaute. Esse artigo chamou a atenção de várias pessoas em Hollywood, e ele foi contratado para fazer o filme ali com o Will Smith. E ele ainda foi contratado depois para fazer Menina de Ouro, um filme do Clint Eastwood, como consultor e ator. E a partir daí, ele continuou atuando junto com o cinema. Quando perguntado para ele sobre o nocaute que ele sofreu e perdeu o título mundial, ele respondeu: aquele nocaute foi a melhor coisa que já me aconteceu na vida, porque se não tivesse acontecido isso, eu ainda estaria fazendo papel de boxeador. Vocês não acham que essa é uma grande testemunha a favor do erro? Sim. Eu, por mim, já poderia dar o caso como encerrado, mas tem que ter o contraditório, então eu vou contar outra história. Vocês conhecem Marco Licínio, um general romano, que participou do Triunvirato, junto com Júlio César e Pompeu? Um dos homens mais ricos da Roma Antiga. Talvez, se eu disser que o nome completo dele é Marco Licínio Crasso, vocês se lembrem. Quando César foi mandado para a Gália para conquistá-la, Gália é a atual França, Crasso sentiu ciúme e queria as suas próprias conquistas. Então, ele partiu para a Síria para conquistar o Império Parta. Lá, ele cometeu um erro tão desastroso que de suas legiões e dele só sobrou a expressão erro crasso, que significa um erro facilmente evitável. Vocês gostariam que o nome de vocês fosse lembrado por 2000 anos como um vacilo? Então, vocês ainda acham que o erro merece elogio? Essas eram as 2 histórias que eu tinha para contar. O que vocês acham? Vou deixar vocês pensar um pouquinho. Bem, na verdade, não vai ter julgamento nenhum, porque o erro é um cara chato. O erro não se importa o que vocês pensam dele. Ele sempre vai aparecer na festa, vocês querendo ou não.
Vocês ficaram desapontados? É porque eu ainda quero contar mais uma história. Eu pergunto porque eu estava treinando isso com o meu cachorrinho e ele dormiu mais ou menos nessa hora. Eu posso contar mais uma, então? Agora, eu vou ser meio contraditório e vou contar a história de um garoto que não errava. Era uma vez um garoto que tinha cicatrizes e ele não gostava delas. Ele tentava acertar muito para que as cicatrizes não aparecessem, para ofuscá-las. Mas ele pensava que a cada erro que ele cometia, essas cicatrizes ficariam mais fáceis de aparecer. Então, ele resolveu banir o erro da vida dele. Infelizmente, como vocês sabem, o erro não liga. O erro sempre aparece e fica rondando. Esse garoto ficava muito ansioso. Ele perdia noites de sono. Ele tinha que revisar trabalho várias e várias vezes, o que era bem cansativo. Com o tempo, mas ele até tinha uns acertos. Com o tempo, ele foi acumulando acertos para tentar ofuscar esses seus erros, mas esses acertos foram ficando cada vez mais pesados. Eles não deixavam eles felizes. Ele ficava como se fosse acorrentado. E essas correntes foram ficando cada vez mais pesadas. Um dia, ele não conseguiu resistir e se caiu. Ele ficou muito doente, foi internado, teve que ser medicado e teve que passar a ficar só na cama, drogado, né, usando remédios. Da primeira vez que eu estive aqui, eu achei que eu ia vencer o medo. Teria sido meu combate final contra o medo e daí por diante nunca mais sentiria. Mas hoje, 560 dias depois, eu vejo que eu estava errado. Eu não consegui vencer o medo, eu ainda sinto bastante medo. E agora eu também sei que eu não posso vencer o erro. Mas eu não estou infeliz com isso. Igual o Michael Bent, eu acho que isso me libertou. Eu acho que agora que você não precisa se libertar do medo e do não cometer erros. Eu acho que dá para fazer dar certo, mesmo tendo medo e mesmo errando. E eu também não quero mais carregar corrente nenhuma. Então, eu queria dizer para vocês, meu nome é Bruno Nepomuceno de Souza. Eu tenho muita dificuldade social e eu tenho dificuldade de conexão com pessoas. Eu já tive câncer e eu tenho depressão. Eu já tive 2 episódios graves de depressão. Eu posso estar meio atrasado nos meus projetos, como se tornar um adulto funcional, por exemplo. E eu cometo muitos erros. O que eu queria, de verdade, é porque eu sempre fui muito duro com os meus próprios erros e falhas. E eu queria que vocês tivessem mais paciência com o de vocês. Eu tenho uma mensagem que talvez possa ajudar vocês com isso. Se ficar sentado olhando, vai apenas ficar assistindo a sua vida passar. A dor que desabrocha na diversidade é a mais rara e bela de todas. Não existe grande secreto. Não é preciso. Para fazer algo especial, só tem que acreditar que ela é especial. Antes, se eu tivesse uma máquina do tempo, eu apagaria todos os meus erros. Agora, hoje, eu vejo que eu aprendo muito com eles. Então, se eu tivesse essa máquina, eu só voltaria e diria, calma, vai dar tudo certo. Agora, daqui para frente, o que eu quero é aproveitar um pouco dessas insensatez e reflexão que a loucura tanto fala. Só que eu tenho um certo probleminha, porque daqui a pouco, talvez a minha voz na minha cabeça que sempre disse que vai dar tudo errado, que você não vai conseguir, pode voltar. Da última vez, eu fiz uma brincadeira para poder calar essa voz. Será que a gente pode repetir isso hoje? Eu quero fazer uma memória mais forte. Sim. Eu vou dizer uma coisa ruim e vocês dizem, silêncio, Bruno. Eu vou dizer, você não dá conta. Vocês dizem? Silêncio, Bruno.
Seus amigos estão te chamando para sair, não vai. Você não conhece ninguém lá, você vai ficar sem assunto, eles vão falar que você é mudo. Silêncio, mudo. Não faça essa viagem, você não sabe o que vai acontecer, você pode ficar sem dinheiro, você pode ficar entediado lá, como é que você vai voltar? Silêncio, Bruno. Não faça essa palestra, você vai errar. Silêncio, Bruno. Mais alto.